Meus irmãos, a igreja, eu quero saudar a todos com a paz do Senhor. Quero dizer da minha alegria de estar novamente com os irmãos aqui na Vila Bahia. Agradeço o convite do nosso irmão Junimário, que tem nos convidado para aqui estarmos cooperando com os irmãos aqui nesse trabalho evangelístico, culto ao ar livre, em frente aqui ao templo, onde aqui a palavra do Senhor está sendo pregada. E louvamos a Deus, irmãos, por este privilégio que Deus nos concede de pregar a sua palavra. É a leitura lida, meus irmãos, a leitura bem propícia para o trabalho nesta noite, mas eu quero com a igreja ler um texto sagrado que se encontra no Evangelho de Marcos. É um texto conhecido de toda a igreja, mas a palavra do Senhor, ela é nova a cada manhã, né? Glória seja dada o nome de Jesus. Marcos capítulo 10, versículo 46 a seguir. Nos fala sobre o cego de Jericó. Diz assim o texto, versículo 46. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos, e uma grande multidão, Bartimeu, cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho mendigando, e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamasse. E o chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Estamos aqui, irmão, diante desse texto sagrado da palavra do Senhor, que é uma leitura, é uma passagem bíblica que está registrado nos 3 evangelhos. Em Marcos, aonde lemos, em Mateus está registrado no capítulo 20, versículo 29 ao 34, e no Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 35 ao 43. É uma passagem da Bíblia muito pregado, conhecido da igreja, ou até mesmo de pessoas que ainda não são evangélicas. Mas esta palavra, nesta noite, Deus colocou em nosso coração para que falarmos nesta noite aqui neste lugar. Eu quero aqui dizer para a igreja que é um privilégio e quero parabenizar mais uma vez os moradores da Vila Bahia, porque a palavra do Senhor, ela nos diz que bem-aventurado são aqueles que ouvem a palavra de Deus. E Paulo, escrevendo, diz que o crer vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então a igreja de Jesus, nesta noite, está cumprindo a missão que lhe foi confiada de pregar o evangelho a toda criatura. Jesus, quando ressuscita, ele aparece aos discípulos no capítulo 16, versículo 15 do Evangelho de Marcos. E Jesus diz para os discípulos: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura.
Aquele que crê e for batizado será salvo, porém aquele que não crê será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beber alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Porão as mãos sobre os enfermos, e esses serão curados. Então esta foi a missão que Cristo entregou à sua igreja aqui na terra, e nós somos a igreja de Cristo, e estamos aqui nesta noite cumprindo o que Jesus nos mandou fazer, que é pregar o evangelho a toda criatura. Então nesta noite esse texto fala sobre o cego Bartimeu. Bartimeu, ele era filho de Timeu. Essa palavra Bartimeu, irmãos, é uma palavra que vem da língua da origem aramaica, Bartimeu, ou seja, aí Timeu era o pai do cego. Então, juntando, dá a palavra, o nome Bartimeu, como também a palavra Barnabé, filho de Nabé, a palavra Barsabás, filho de Sabá, e aí por diante. É uma palavra aramaica. E aqui este cego, filho de Timeu, que se chamava Bartimeu, a Bíblia nos mostra que ele estava ali na cidade a mendigar. Jesus, lá no capítulo de Mateus, capítulo 20, você vai encontrar o texto falando de 2 cegos. Mas aqui em Marcos, ele registra apenas o cego Bartimeu. Mas naquelas redondezas ali de Jericó, existia muitos cegos ali mendigando. E a respeito de Bartimeu, filho de Timeu, nada se sabe sobre a sua vida. Nada se sabe, além do que está revelado nos poucos versículos bíblicos sobre ele. Não se sabe se ele era cego de nascença ou se ficou cego no decorrer da sua vida. A Bíblia não registra, é muita pouca coisa que se fala desse cego. Porém, a Bíblia diz que ele era cego e ele mendigava lá em Jericó. Esta Jericó aqui, irmãos, já é outra Jericó. Não é a Jericó do tempo de Josué, porque aquela Jericó Deus amaldiçoou e ela não foi mais reerguida. Ela foi destruída e amaldiçoada para nunca mais ser reconstruída. Essa aqui é uma nova Jericó do tempo moderno, que ficava pouco mais ao sul da antiga Jericó, no tempo de Josué. De Jericó a Jerusalém, para onde Jesus ia, porque Jesus naquela caminhada que passou por Jericó, ele ia para Jerusalém, e de Jericó para Jerusalém era uma distância de mais ou menos 22 quilômetros. Aí os irmãos imaginem quanto Jesus caminhava para fazer a obra, juntamente com os discípulos, 22 quilômetros, além já do caminho que ele já havia percorrido até Jericó. E de Jericó para Jerusalém, aonde ele ia, ainda faltava 22 quilômetros. Mas Jesus prosseguiu a sua caminhada. E a Bíblia diz que quando eles entram na cidade de Jericó, o cego Bartimeu, filho de Timeu, escuta o barulho da multidão. E talvez, irmãos, a gente podemos aqui imaginar, talvez aquele cego pensasse, por ele não ver, ele imaginasse que talvez fosse uma cerimônia fúnebre, alguém levando alguém para ser sepultado, ou coisa parecida. Mas ele teve a curiosidade de perguntar o que estava acontecendo. E alguém disse: é Jesus o Nazareno que vai entrando na cidade. Aleluia. E a Bíblia diz, meus irmãos, que aquele cego, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Aleluia. Começou a gritar. Porém, alguém se incomodou
com o grito daquele cego. Talvez, meu amigo, você que mora na Vila Bahia, que está nos ouvindo, que eu sei que mesmo que você não esteja aqui junto conosco, mas você está ouvindo o som aí da sua casa. Talvez muitas vezes o seu clamor, a sua dor tenha incomodado alguém. Mas eu quero te dar um conselho nesta noite. Faça que nem um cego, clame a Jesus, não deixe de clamar, porque alguém se incomodou com o barulho do cego e mandou ele se calar, mas a Bíblia fala, o texto nos diz que aquele cego, mais uma vez, ele enche o pulmão e dá mais um grito, clama mais uma vez: Jesus, Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Aleluia. E a Bíblia diz, meus irmãos, que Jesus ouviu o clamor daquele cego. O profeta Jeremias, no capítulo 33, versículo 3, Deus fala através do profeta dizendo: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Então nesta noite, clame a Jesus. Clame a Jesus Cristo. Faça que nem esse cego. Não se preocupe com alguém que está incomodado com o seu clamor. Continue clamando, que Jesus está pronto para lhe atender. Aleluia. E quando o cego grita, Jesus manda buscar o cego. E quando ele chega ali, diz ao cego: não se preocupe, cala-te, que o mestre te chama. Aleluia. E a Bíblia diz, irmãos, que este texto aqui, esta passagem da Bíblia, aleluia, tem muitas lições para nós aprender nesta noite. Aleluia. Nós podemos aprender pelo menos 5 lições com a cura de Bartimeu. Aleluia. Com este episódio de Bartimeu, com este cego Bartimeu. Primeiro, a primeira lição que nós podemos tirar aqui desse texto, e serve também para você que ainda não é crente, que está ouvindo a palavra do Senhor. A primeira lição: este cego Bartimeu, ele deixou um exemplo de fé e persistência. Jesus diz lá em Mateus 7,7: pedi, pedi e dá-se-vos-á. Aleluia. Então esse cego, ele deixa a lição, o exemplo de fé e persistência. Se você tem pedido até hoje e não tem recebido, continue pedindo. Talvez, meu amigo, você que ainda não é crente, você que ainda não é evangélico, você que ainda não confessa a mesma fé que nós confessamos, talvez você tenha batido já em muitas portas. Tenha buscado em muitos lugares a solução do teu problema, mas eu quero te dizer nesta noite que a solução do teu problema, a solução da tua vida está aqui nesta noite, é Jesus, o Filho de Davi. Aleluia. Eu acredito, irmãos, a Bíblia não relata quantos anos esse cego tinha, mas eu acredito que ele tinha muitos anos já, e muitos anos ele sofria pedindo esmola, porque naquela época a coisa era diferente de hoje. Naquela época não havia benefício para a pessoa deficiente. Hoje tem o benefício que dá direito à pessoa que tem deficiência a se manter financeiramente. Naquela época não, para a pessoa não morrer de fome, ele tinha que se obrigar a sentar em uma calçada e pedir esmola para sobreviver. Era o caso desse cego Bartimeu. Muitos anos esse cego pediu esmola. Aleluia. E o texto diz que esse cego, ele usava uma capa.
essa capa, mais na frente, a gente vamos ver qual é o exemplo que nós podemos tirar dessa capa. Então, primeiramente, este cego, ele deixa o exemplo de fé e persistência. Ele clamou a primeira vez e não foi atendido, mas clamou a segunda e deu certo. Glória seja dada no nome do Senhor. Nunca desista do seu sonho. Persista. A vitória está na perseverança. Até a salvação, Jesus falou: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Salvação, meu amigo, não é só ser crente hoje, daqui a 10 anos deixar, não. Salvação é quem perseverar até o fim. Glória seja dada no nome de Jesus. Então a história de Bartimeu destaca a importância de ter uma fé sólida e perseverante, mesmo diante das dificuldades. Sabemos, meus amados irmãos, amigos que nos ouvem, que nós na terra enfrentamos muitas dificuldades. Enquanto estivermos aqui, vamos enfrentar dificuldade, vamos enfrentar luta, vamos enfrentar privações, vamos enfrentar doenças que vêm ao nosso encontro, mas nós sabemos uma coisa, que em Jesus está o nosso refúgio. No Salmo 121, o salmista diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Então o socorro do crente, o socorro daquele que está precisando, está em Jesus Cristo. Jesus é o socorro. Ele é o refúgio, é a fortaleza, é o socorro bem presente na angústia. Então o primeiro exemplo que esse cego Bartimeu deixa para nós nesta noite é o exemplo de perseverança e de persistência. Ele não desistiu, mesmo que alguém incomodado mandou ele se calar. Foi o mesmo caso quando Jesus entrava em Jerusalém e o povo começava a clamar e alguém incomodado mandava se calar, mas Jesus falou: se esse se calar, as pedras vão clamar. Então a gente não podemos se calar, irmãos. É como diz um provérbio: só sabe a dor do sapato apertado quem está calçado nele. Aleluia. Então, se você está clamando e ainda não recebeu, continue clamando. Faça que nem o cego Bartimeu. Persista, não desista, que a bênção vai chegar em tuas mãos, que a bênção vai chegar em tua vida. E nesta noite, a bênção aqui, a melhor que se pode receber é a bênção da salvação para quem não é crente. Jesus está aqui de braços abertos. Aí alguém pode perguntar, porque às vezes a gente somos confrontado com alguém que muitas vezes não entende, porque a Bíblia fala que o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. E alguém pode dizer: aonde Jesus está que eu não estou vendo? Esta fé, a fé que nós temos, nós vemos Jesus pelos olhos da fé. Quando Jesus teve aquele diálogo com Nicodemos, Jesus disse para Nicodemos: Nicodemos, o vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então nós vemos Jesus pelos olhos da fé, porque aquele que serve a Deus não anda por vista, ele anda por fé. E pela fé nós cremos e temos certeza que Jesus está neste lugar. Até porque ele falou, quando ele comissionou a igreja, quando ele comissionou os discípulos, lá em Mateus 28, versículo 18, ele ressuscita e aparece aos apóstolos e diz assim: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século.
Então Jesus prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação do século. E a Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O que Jesus falou está falado. Vai se cumprir, se cumpre, porque Ele é fiel. A segunda lição que este cego deixa para nós nesta noite: Bartimeu reconhece Jesus como Salvador. Aquele cego, meu amigo, ele não recebeu apenas a cura material, porque o maior milagre que se pode ter na terra não é você ser curado de uma cegueira, não é você ser curado de um câncer. Para alguém que não conhece a palavra, pode até achar que a maior cura é se alguém ser curado pelo câncer. Não, o maior milagre que pode haver na terra é a salvação de uma vida. É o maior milagre. Porque não adianta eu ter toda a saúde e não ir para o céu. Aleluia. É muito melhor, se for a vontade de Deus, eu morrer por intermédio de uma doença e ir para o céu, do que eu ser sadio e não ir para o céu. Aleluia. Então, este cego aqui, irmãos, ele reconheceu Jesus como Salvador. E ele foi lá para a raiz, lá para trás, lá para o Antigo Testamento. Reconheceu que Jesus era filho de Davi. E disse: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Aleluia. Ele reconheceu Jesus como Salvador. Bartimeu reconheceu Jesus como filho de Davi. Esse reconhecimento é crucial para recebermos a graça e o poder de Jesus em nossas vidas. Então, nesta noite, você que não é crente, você que está ouvindo a palavra de Deus, se nesta noite você reconhecer, se você der crédito à palavra do Senhor, se você reconhecer Jesus como seu Salvador, Jesus está aqui pronto para receber você, para lhe abraçar, para lhe perdoar, para escrever o seu nome no livro da vida, porque Ele veio salvar e buscar aqueles que se havia perdido. Aleluia. Então, se você quer o maior milagre na tua vida, é o milagre da salvação. Mas Ele pode fazer muito mais ainda. Se porventura, se for o caso que você tenha algum problema de saúde, se for a vontade dEle, Ele também pode lhe curar nesta noite. Porque Ele pode fazer todas as coisas, porque todo o poder foi lhe dado no céu e na terra. A terceira lição que este cego deixa para nós nesta noite: este cego, irmãos, ele ficou de prontidão e atenção espiritual a Jesus. Quando ele ouviu o burburinho, a zoada do povo, porque o cego ele não enxerga, mas ele ouve. Quando ele viu aquela zoada daquela multidão entrando, ele ficou logo de prontidão ali, procurando o que é que estava acontecendo. E ficou atencioso ao que estava acontecendo ali. E veio a pergunta dele: o que é que estava acontecendo? O que é que estava entrando na cidade, aquela multidão que era? E alguém lhe responde: é Jesus que vai entrando na cidade. Aleluia. Aí é onde ele começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Apesar de ser cego, Bartimeu estava atento ao que acontecia ao seu redor. Estava atento. Quando soube que Jesus estava por perto, ele não hesitou em clamar por sua ajuda. E isso nos lembra da importância de estarmos vigilantes e sensíveis à presença de Deus em nossa vida. Olha, meu amigo, minha amiga, você que não é crente, nesta noite, toma a posição deste cego. Fica atencioso, aleluia. Fique de prontidão. Seja sensível à presença de Jesus aqui neste lugar. Você, como eu já falei anteriormente, talvez já tenha procurado a solução da tua vida em muito lugar, mas não tem encontrado.
Você talvez tenha procurado a tua felicidade em muito lugar, mas tem dado o contrário. Você tem ficado mais triste ainda. Você tem se decepcionado mais ainda. Mas nesta noite, aqui neste lugar, em frente ao templo evangélico da Assembleia de Deus da Vila Bahia em Serra do Mel, Jesus está aqui te esperando. Esperando você, meu amigo, para solucionar o teu problema, para vencer por você o que você até hoje não pôde vencer, porque só Jesus é quem tem poder para fazer todas as coisas. Aleluia. Esse povo aqui que está aqui, que você conhece com certeza, que reside aqui na Vila Bahia, e nós que talvez você não conheça, nós procurávamos a felicidade em muitos cantos antigamente, mas nós só era decepcionado mais ainda. Mas um dia os crentes pregaram para nós e nós ouvimos a palavra do Senhor. Aleluia, porque a Bíblia diz que o crer vem pelo ouvir, e você está ouvindo nesta noite. Jesus, quando pregava, lá em João 5:24, Jesus dizia para a multidão: na verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Então Jesus nesta noite está pronto aqui para lhe perdoar e lhe conceder a vida eterna. Aleluia, porque a Bíblia fala, Jesus diz que só existe dois caminhos: o caminho estreito e o caminho largo. E você precisa escolher o caminho que você deve trilhar, o caminho que vai lhe conduzir à vida eterna. Aleluia. E Jesus diz assim: procurai entrar pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva ao céu, que leva à vida, e são poucos que a encontram. Aleluia. Meu amigo, o caminho do céu é estreito. Se aqui fosse uma festa do mundo, isso aqui não cabia de gente, você sabe muito bem disso. Eu estou falando isso aqui porque eu sei que você sabe disso. Se fosse o movimento do mundo, aqui era a multidão de gente. Por quê? Porque o caminho do mundo é caminho largo, é o caminho da perdição. Mas o caminho do céu é estreito. É a prova que, pelo número de gente que tem na comunidade, talvez tenha 1%, talvez tenha, pelo número de habitantes da Vila Bahia, né? Talvez tenha, não sei se tem não. Mas nesta noite, Jesus está lhe dando, meu amigo, mais esta rica oportunidade, mais uma chance para você ouvir a sua palavra. Aleluia. Paulo escrevendo lá em Romanos capítulo 8, versículo 1, ele diz assim: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aleluia. Antigamente, meu amigo, a gente andava na carne, a gente não andava pelo Espírito, e a gente ia para onde o vento dava. A gente fazia coisas que não agradavam a Deus, e tinha momentos que a gente pensava que estava agradando a Deus, mas na verdade nós não estava. Hoje nós temos conhecimento disso, mas um dia nós cremos na palavra, nós demos crédito ao Evangelho de Jesus, que segundo Paulo é o poder de Deus e salvação para todo aquele que nele crê. Porque o crente, irmãos, ele não se envergonha de pregar o Evangelho. Aleluia. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus e salvação para todo aquele que nele crê, disse Paulo lá em Romanos 1:16. Então nós não temos vergonha de pregar o Evangelho, não. Nós estamos aqui, acolá, aonde Deus nos mandar, nós temos o prazer de ir e de falar de Jesus, de pregar a palavra, porque foi através dessa palavra que nós fomos salvos, recebemos a vida eterna. E Jesus diz assim: dai de graça o que de graça recebeste.
Então nós estamos aqui dando de graça o que de graça recebemos, que é a salvação em Jesus Cristo, por intermédio da pregação do Evangelho. Em quarto lugar, meus irmãos, qual é a lição que este cego deixa para nós nesta noite? O cego Bartimeu deixa clareza no pedido a Deus, quando ele perguntou o que é que ele desejava. Quando Jesus perguntou: o que queres que eu te faça? Aí o cego deixou bem claro, já foi logo direto. Porque, irmão, para você falar com Jesus, não precisa de arrudeio, não. Você diga logo o que é que você está precisando. Vá logo no assunto direto. E o cego disse: Senhor, eu quero ver. Aí Jesus diz assim: vê, a tua fé te salvou. Aleluia, glória a Deus. Então Bartimeu respondeu prontamente, deixando claro que queria recuperar a visão. Isso nos ensina a sermos específicos e determinados em nossas orações, sabendo o que realmente buscamos de Deus. Então o cego Bartimeu, irmão, ele foi determinado, ele foi convicto. Aquele cego, meus irmãos, quando recebeu o chamado de Jesus, quando alguém chegou e disse: o mestre te chama, ele já se levantou, pronto para responder o que Jesus havia de perguntar, e já com a certeza que ia ser curado. Sabe por que ele já saiu certo que ia ser curado? Porque ele já tinha ouvido falar que Jesus fazia milagre. E ele não duvidou. Porque a palavra diz, Tiago ensina, que o que duvida é semelhante à onda do mar, que vai e que volta. Quem se aproxima de Deus, irmão, não pode chegar diante de Deus com dúvida. Porque Deus não é Deus de dúvida, Deus é Deus de certeza. E aquele cego foi ao encontro de Jesus, com a certeza que ia ser curado. Nesta noite, você que não é crente, morador da Vila Bahia, se você vir nesta noite, aleluia, com a certeza no seu coração de receber a Jesus como Salvador, Jesus aqui vai lhe perdoar. Jesus vai colocar, aleluia, o seu nome escrito no livro da vida, porque nós sabemos que no céu tem um livro. Quando a pessoa aceita Jesus na terra, ele é registrado lá. Assim como você foi registrado lá no cartório, quando você nasceu e seus pais registraram o seu nome lá, da mesma maneira acontece com alguém que aceita Jesus aqui na terra. Na hora que ele dá um sim para Jesus, o seu nome é escrito lá no livro da vida. Aleluia. Aleluia. E no grande dia de juízo, Deus vai abrir o livro e vai chamar um por um. E você, meu amigo, se quiser ser chamado nesse dia, porque Jesus, a Bíblia fala que haverá o julgamento final, aonde Jesus faz uma simbologia dos bodes e das ovelhas, e diz que Jesus vai separar um dos outros, assim como o pastor separa os bodes das ovelhas. E as ovelhas, sabe quem é? As ovelhas no sentido simbólico que Jesus aqui fala no Evangelho, representa aqueles que aceitaram Cristo na terra e foram fiéis até o fim. Aí Jesus vai dizer assim: vinde bendito de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mas por que que Jesus vai falar isso? Porque ele encontrou o nome dessas pessoas no livro da vida. Aí você nesta noite também precisa escrever o seu nome no livro da vida. Aí você pode perguntar: mas meu irmão, como é que eu faço para escrever? Aceitando Jesus como Salvador. Se você entregar a sua vida a Jesus, o seu nome, hoje à noite, vai ser escrito no livro da vida. E quem vai escrever é Jesus. Jesus vai escrever o seu nome no livro da vida. Aí naquele dia, Jesus vai dizer para você: vinde bendito de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Em quinto lugar, meus irmãos, qual é a lição que esse cego deixa aqui? Determinação e coragem. Quando alguém mandou ele se calar, ele não obedecer ninguém, irmãos. É melhor obedecer a Deus do que os homens, né? É melhor fazer a vontade dele do que a dos homens. O cego não foi escutar crítica de ninguém, não. Se cale, ele não vai te ouvir, não. Ele encheu o pulmão, botou a força que tinha no pulmão mesmo e gritou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim.
Aí eu pergunto, meus irmãos, se Bartimeu tivesse ouvido a crítica de alguém, não tivesse clamado, tinha perdido a bênção. Então não desista, meu irmão, minha irmã. Clame ao Senhor. Enquanto a bênção não chegar, enquanto você não receber, clame ao Senhor, que Jesus vai lhe atender. Assim como atendeu ao Bartimeu aqui, ao cego Bartimeu. Bartimeu deixou de lado a sua capa, sua única posse. Era a única coisa que aquele cego tinha, irmão, em vida, era aquela capa. A única posse. E deu um salto para encontrar Jesus. Por isso que Jesus fala lá em Marcos 8:34. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz de cada dia e siga-me. Porque tem que haver a renúncia. O cego renunciou o que tinha, que era aquela capa. E o que representa, meus irmãos, aquela capa? Qual é o significado daquela capa de Bartimeu? Que Bartimeu tinha autorização do governo romano para pedir esmola. Sabia que aquela capa tinha significado? Porque se não fosse aquela capa, não distinguia que ele era um mendigo. Por causa daquela capa, ele demonstrava para todos ali que era mendigo e queria pedir esmola. Aí o governo romano dava autorização para ele pedir esmola na cidade de Jericó. Aleluia. Em segundo, a capa era o atestado claro de sua cegueira. Era o atestado que ele era cego, era a capa. Em terceiro, a capa de Bartimeu era terrivelmente horrível. Agora o pior de tudo, irmão, era horrível. Porque aquela capa, irmão, ele usava de dia no chão, ele estendia para as pessoas jogarem as moedas, e à noite ele se enrolava com ela por causa do frio. E aquela capa, irmão, era suja, aquela capa tinha mau cheiro, aquela capa era encardida. Sabe o que é que significa isso, irmão? É o mundo, irmão. Quando a pessoa está no mundo com a capa, irmão, o mundo é sujo, o mundo tem mau cheiro, o mundo é encardido. Então nesta noite, meu amigo, vale a pena você lançar a capa fora. Essa capa suja, que é o mundo, essa capa encardida, que é o mundo, essa capa mal cheirosa, que é o mundo. Porque a Bíblia fala, irmão, que o mundo diante de Deus, irmãos, é uma podridão. O mundo cheira mal diante de Deus. Aleluia. É tanto que quando a igreja for tirada da terra, este mundo vai apodrecer, porque o que conserva esse mundo ainda é a igreja de Jesus. Porque a igreja é sal da terra, e sal conserva. É um dos elementos do sal, é conservar a carne. Mas quando esse sal for tirado da terra, este mundo vai apodrecer. Aleluia. Então nesta noite, a você que não é crente, faça que nem o cego Bartimeu, lance a capa fora. Venha ao encontro de Jesus Cristo. Porque Jesus, Ele é amor. Deus é amor, e Ele te ama. A Bíblia fala lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Veja, meu amigo, o tamanho do amor de Deus por você. Entregou o único Filho que tinha para morrer por você. Então nesta noite reconheça, seja um reconhecedor deste amor de Deus por você, e entregar o único Filho para morrer por você e por todos nós que estamos aqui na terra. Então diz ainda, foi um grande motivo de Bartimeu jogar a capa fora. Então ele jogou a capa. Ele não foi se apegar com nada dessa vida. Porque alguém pode dizer assim, não, eu ainda sou muito novo, eu vou gozar a vida. Não vá nisso não vá, porque Jesus diz assim, o que é que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ah, eu não vou ser crente porque crente não vai para a festa. Todo dia o crente está na festa. Isso aqui é uma festa que o crente tem.
E é a melhor festa que tem, sabe por quê? Porque a do mundo muitas vezes termina em morte, termina em prisão, alguém espancado, mas aqui não, irmão. Aqui se nós chega alegre, sai muito mais alegre ainda, porque está a presença de Deus. E onde Deus está, a fartura de alegria. Então esta é a melhor festa que você pode participar, é a festa aonde Jesus está. Aleluia. A Bíblia fala do primeiro milagre que Jesus operou em Caná da Galileia, no capítulo 2 de João, que foi convidado Jesus para um casamento. E a Bíblia diz que lá na hora do casamento faltou vinho. E a mãe de Jesus chega para Jesus e diz: faltou vinho. Jesus se dirige para ela e diz: que tenho contigo? Ainda não é chegada a minha hora. E ali Jesus manda, aí Maria, a mãe de Jesus, diz para os mestres, para os empregados, para os garçons daquela festa: fazei tudo que ele vos disser. Aleluia. E ali foi feito o primeiro milagre que Jesus operou, porque a alegria daquela festa, humanamente falando na época, era o vinho, e o vinho tinha se acabado. Aleluia. Mas nesta noite, a alegria dessa festa é Jesus. Já pensou se Jesus não tivesse naquele casamento? O casamento tinha terminado antes da hora. Mas como Jesus estava, fez um milagre, multiplicou o melhor vinho que tinha, porque até o mestre Sala ficou admirado, né? Porque o vinho era especial, porque tudo de Deus, irmão, é especial. Tudo de Deus é bom. Então, nesta noite, Deus quer lhe dar o melhor, meu amigo. Você que não é crente ainda, Deus quer lhe dar o melhor nesta noite. Sabe quem é? Jesus. Jesus é o melhor que Ele está lhe oferecendo, que é o único filho que Ele deu por você, que morreu lá na cruz do Calvário por sua vida. Você tem um grande valor. O valor da tua alma não tem dinheiro que compre, não tem prata, não tem ouro. Custou o sangue inocente de Jesus vertido na cruz do Calvário. Então nesta noite, toma o exemplo do cego Bartimeu. Venha para Jesus. Joga a capa fora, entrega a tua vida a Jesus, porque aquele cego recebeu a cura material e recebeu a cura espiritual, que foi o maior milagre, que foi a salvação. Ele saiu dali, seguindo a Jesus, louvando a Deus, salvo, lavado e remido no sangue de Jesus. Então que Deus te abençoe, e o conselho que eu deixo para você nessa noite: entrega a tua vida a Jesus. Não deixe passar a oportunidade, porque não sabemos se amanhã estaremos aqui. Jesus está voltando para buscar a igreja. Pode ser até hoje, pode ser até agora. Então você precisa estar preparado. Não deixe acontecer que nem aconteceu na época de Noé, que as pessoas quiseram só se decidir depois que a porta da arca fechou. Depois que a porta se fechar, não tem mais jeito. Aproveite a porta aberta, aceite Jesus como Salvador, venha entregar a tua vida a Ele, que Ele vai fazer um grande milagre na tua vida. Que Deus te abençoe, agradeça a oportunidade, em nome de Jesus. Amém.